Oi, Sá, tudo bom? Tô esperando aqui. Olá, tudo bem? Deixa eu ver. Aí eu coloco, seguro. Peraí, como é que faz? Fixar comentário. Ó, como eliminar desperdício de dinheiro. Tá fixado aí, né? Isso aí todo mundo precisa aprender, viu, Salete? Fixar o comentário para as pessoas que forem entrando. Oi, Alan, pede a solicitação. Ele vai entrar. Salete, ainda bem que você tá aí, porque a gente vai fazer aquela pergunta que não quer calar. Olá, Oi, Alan, tudo bem? oi, boa tarde todo mundo. Ah, a gente vai esperar uns 2 minutinhos aqui para o pessoal ir chegando. Que bom que você aceitou meu convite, estou bem feliz. E a gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho que tem dois lados, né? Todo mundo quer, mas ninguém gosta de falar ou pensar sobre ele, que é dinheiro. Exatamente. Dinheiro. Eu acho que é um tabu até, chega a ser um tabu, né? Eu estava pensando nisso ontem, time. Hoje a gente fala tanto sobre, não como um tabu, né? A gente fala mais sobre diversidade. A gente fala, por exemplo, muito mais sobre questão de sexualidade, muito mais do que falava antigamente. Isso hoje deixou de ser um tabu. Espera só um pouquinho. Então, Que fundo musical, Salete? Tá saindo algum fundo musical? Você tá ouvindo algum fundo musical? Não, eu né? não. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Bergson, que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Vocês estão ouvindo a gente bem? Ah, tá. Hoje, tudo bom? Não, obrigada, porque eu comecei, como a gente está aqui no começo, ainda nos bastidores, ainda falta 1 minuto. Aí o pessoal falou que estava com um fundo musical, com uma interferência, e eu fiquei preocupada. Uhum. Não, sem problema. Aí falaram que tá tudo ok. Você tem 1 hora para ficar com a gente, porque a gente vai até às 15 horas. Tudo bem? Não, vamos embora. O Ai, assunto é tão bom que dá vontade de ficar até mais tempo. não, eu estava falando sobre tabu, né? Geralmente a gente não fala sobre dinheiro, não fala sobre sexo, não fala sobre algumas coisas, mas são duas coisas que todo mundo gosta, acha importante, mas não tem coragem de conversar a respeito, né? De forma honesta, de forma franca, né? Você não acha isso? Não? Exatamente. E eu estava pensando justamente nisso ontem. Falei, poxa vida, eu estava assistindo uma novela de época agora que passa na televisão aqui nesses canais. E era engraçado como eles tratavam o sexo antigamente. E daí eu fiquei pensando, nossa, se você traçar um paralelo com hoje em dia, hoje a gente trabalha isso com muito mais naturalidade do que antigamente. E se a gente fez isso, né, a gente teve esse amadurecimento com a questão sexual, por que não ter com relação ao dinheiro também? Por que a gente não conversa sobre dinheiro hoje? Ah, boa sacada que você teve. Por isso que eu tô aqui nesse intensivão sobre dinheiro. E já deu 2 horas aqui no meu time aqui, então a gente começa. Provavelmente vai terminar um pouquinho antes das 15, porque o Instagram me dá 1 hora, né? Mas Uhum. vamos lá, já temos pessoas dentro, a gente vai começar. A japonesa aqui gosta de ser. Obrigada, querida. Pontual. Gosta de ser pontual. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tia Miyamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E hoje nós vamos ter um papo com Alan Ferreira e a gente vai falar. Eu convidei ele para a gente ter uma conversa significativa sobre um tema tabu, um tema polêmico, que é esse daqui, ó, dinheiro. Né? Então a gente imagina a cena, você vê uma pessoa fazendo assim, ó. O que que passa na cabeça de vocês? Pode comentar aí.
Quando você vê uma mulher, ó, agora vamos lá. Quando você vê uma mulher fazendo assim, né? O que vem na cabeça de vocês? Que pensamentos surgem na cabeça de vocês? Ai, gente, comenta aí. Oi, Sandra, tudo bom? O que vem na cabeça de... Ai, gente, comenta aí, por favor. Eu tô curioso agora pra ver. É, eu quero. O que mais? Tá cheia da grana, rica. Ah, o que mais quer ver quando você vê essa cena? E a TM tá aqui, ó. Aqui, ó. Vou até gravar, depois botar. Devia ter feito um videozinho com esse aqui, com essa cena aqui, pra chamar o povo. Tá podendo, rica, vai gastar tudo. Ah, sei. Muito interessante isso daí, viu? Vou fazer um videozinho aí com essa, para criar um meme. Bom, começa assim. Você vê uma mulher bonita, bem vestida, contando dinheiro assim. Bem na cabeça de vocês isso. Muito bom, muito bom. Tem muita coisa para a gente aprender sobre dinheiro, não tem não? Hein, Alan? Também, também acho, viu? Eu acho que vai muito além. É. E eu, como caçadora de desperdícios, às vezes as pessoas não prestam atenção muito em mim, porque eu tô falando, eu caço desperdício, a pessoa pega e fala, tem um monte de coisa importante para aprender, tem que aprender esse negócio que a mulher tá ensinando, nada. Mas quando eu toco no dinheiro, ó só, hein? Quando eu falo, vamos eliminar o desperdício de dinheiro, aí as pessoas geralmente param e querem saber. Por quê? Porque dinheiro é uma coisa que pega em algum lugar, né? O dinheiro é a fonte é o desejo e também é a destruição, né? Eu tenho pessoas que se matam para conseguir dinheiro e pessoas que estão se matando porque não tem dinheiro. Então ele é uma coisa e tudo. A gente vai trabalhar esse tema hoje. Eu conto com a participação de todos vocês. A gente vai ler aqui os comentários, vai respondendo. Isso aqui é uma roda de conversa, tá? Ele não é uma entrevista. A gente está conversando sobre o tema e à medida que vocês participam aí, a gente pega o que vocês escreverem e coloca aqui na conversa. A grande beleza da live é essa, é a interação, é o engajamento de vocês. Eu convido vocês para essa conversa maravilhosa. Oi, Rose! Olha, Rose de Portugal, hein? Já estamos aqui internacionais. Beijo para vocês. Bom, primeiro, eu tenho uma pergunta para fazer para você, Alan. Ontem eu fiz uma live do meu projeto Mulheres 2020. Você sabe que eu estou fazendo, né? Estou fazendo um filme. E ontem teve uma live que eu fui a entrevistada, a Salete Broeto, que é da Curiosa Cultural, que está aqui assistindo a gente. Ela me entrevistou ontem. E ontem, sei lá, estava nos papos lá, e de repente a gente falou de beleza, né? Que a mulher se preocupa muito com a beleza. E aí eu falei assim, bom, a gente se preocupa muito em ficar bonita para os homens, né? E a gente nunca pergunta para os homens o que é para os homens uma mulher bonita. Sabe, quando surgiu essa questão? Só que ali a gente estava em duas mulheres falando de homens. Aí eu pensei, eu falei, quer saber? Amanhã eu vou falar com o Alan. O Alan é um homem bonito. Olha aí, gente, o Alan não é um homem bonito? Ó, vamos ver se eles respondem. O Alan não é um homem bonito? Eu vou aproveitar e vou perguntar para o Alan, já que continuando a conversa de ontem. Alan, conta para mim, só para mim, tá? Aqui. O que para você é uma mulher bonita? Você que é um homem bonito, tá todo mundo aqui falando. Eu queria saber assim, tô falando que você é lindo. Lindo. Então a gente quer saber, para você, o que é uma mulher bonita? Bom, vamos lá. Uma mulher bonita, claro, é aquela que se cuida, enfim, que tem amor, um amor próprio, mas eu acho que uma mulher linda, assim, sabe, linda, é aquela que faz lista de compra antes de sair de casa para ir no mercado. É aquela que negocia, que não aceita simplesmente pagar, aquela que vai e fala assim, não, vamos negociar isso aí. É aquela que busca reaproveitar aquilo que ela tem, né? É aquela que faz um uso inteligente das coisas que ela possui. Então, essas, para mim, né, dá para falar N coisas, mas eu me foco nessas três
características como atitudes, né? Como iniciativas que tornam uma mulher linda, maravilhosa para mim. Ou seja, uma mulher que não desperdiça o dinheiro, né? Exatamente. Porque se é uma mulher que desperdiça o dinheiro dela, se você casar com ela, vai desperdiçar dinheiro de quem? O O seu, meu né? também. Quando acabar a fonte dela, vem no meu. E aí aquela beleza estética vai pro ralo, não é verdade? Exatamente. Ah, Aí não existe casamento que se segura, né? É estatístico isso, que a maior parte das brigas que os casais têm é pela questão financeira, né? E daí tem várias outras razões, mas assim, a base de que muitos casais hoje se separam é pelo fator financeiro. Então, a questão de eliminar o desperdício, ela é essencial na vida de uma pessoa, né? Eu, você, mas na vida de um casal também. e quando a gente fala dessa relação de beleza com dinheiro, é isso, né? A gente, muitas vezes as mulheres vão atrás de uma beleza estética para conseguir um relacionamento, mas se ela não sabe lidar com o dinheiro, se ela desperdiça o dinheiro, provavelmente esse relacionamento não vai ser sustentável, né? Como é que, ele me ama, eu amo ele. Como é que vai sustentar essa relação sendo que desperdiça dinheiro, né? E tem ainda um porquê que a gente desperdiça dinheiro, que é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? O Bergson falando que isso é a coisa mais linda da mulher. É isso mesmo. Depois, né, Bergson, a gente tem que falar mesmo isso aqui. O que é beleza? E as mulheres precisam ouvir isso de vocês. Porque senão cria-se uma imagem de que o homem acha bonito só bunda e peito, né? É E aí eu verdade. falo, gente, vocês perguntaram para eles? Não, os homens gostam disso. Falei, vocês perguntaram para eles? Pergunta para eles o que é uma mulher bonita para você. E aí a gente vai começar a conversar e entender isso. Ai, Olá. tem muito homem que desperdiça muito dinheiro com mulher. Ah, isso também existe. Isso existe também. Por que será que isso existe, nela? Então, né? Aí a gente vai abordando aqui no decorrer da live. deixar a pulguinha atrás da orelha do povo. Bom, então assim, então a relação do dinheiro tem a ver com a beleza. Olha que coisa boa, que já obrigada por você ter falado sobre isso, né? De ter um olhar mais atento. E eu fiz essa live para a gente poder investigar a questão do dinheiro. Ninguém quer desperdiçar dinheiro. Quando fala assim, vai desperdiçar meu dinheiro, todo mundo fala da boca para fora. Mas na prática, o fato de não olhar para o dinheiro, não estudar sobre o dinheiro, não planejar sobre o dinheiro, reflete no desperdício do dinheiro. Então, a investigação que eu tenho com o Motainai, né, é que as pessoas sacrificam a vida delas, que é o que nós temos de mais valioso, para conseguir mais dinheiro. E quando elas têm o dinheiro na mão, elas desperdiçam assim, sem dó nem piedade. Elas queimam o dinheiro, literalmente. E eu vejo isso sistematicamente e me deixa muito triste. Eu, como caçadora de desperdício, falo, gente, será que tem como diminuir esse desperdício? Porque quando a pessoa se dá conta, ela já está no fim da vida, e aí ela fala, desperdicei minha vida, né? Não É, realizei meus sonhos, não sei o quê. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque eu não tinha dinheiro, ou porque eu corri atrás de dinheiro a vida toda. E aí ela resume a vida dela dentro desse ciclo vicioso de correr atrás de dinheiro e depois não ter tempo de usufruir do dinheiro. Isso eu vejo essa roda de samsara direto. Engraçado. Eu percebi algumas pessoas que não vivem dentro desse círculo vicioso. Elas vivem num outro círculo que a gente chama de um círculo de abundância. E isso não tem nada a ver com quantidade de zeros que ela tem na conta dela, ou os milhões que ela tem na conta dela, mas ela vive uma vida de abundância. E aí comecei a investigar isso. Pera lá, essa história de riqueza é o que, na verdade? Essa história de dinheiro é o que, na verdade? Né? Porque quanto mais a gente se debruçar investigando isso,
A gente pode encontrar outros caminhos que não é esse aí que a gente está vendo aí, de você perder uma vida para ganhar mais dinheiro, e depois nessa ilusão de ser feliz, e quando você vê, você já não tem mais nem o dinheiro, nem a vida, e a felicidade ficou só na promessa. Você, Alan, Exatamente. que se debruçou em cima desse tema, eu queria que você contasse um pouquinho também sua trajetória. Você também percebeu um Certo. dia que precisava pensar seriamente sobre, caramba, dinheiro ou planejamento financeiro? Conta pra gente isso. Sim. Eu estudo faz alguns anos já, eu venho estudando sobre esse tema, educação financeira, como a gente eliminar desperdício, como a gente viver de uma maneira mais inteligente com aquilo que a gente tem. E eu percebo que ao longo. A primeira coisa que eu parei para pensar foi o seguinte: até quando eu pretendo viver? Com qual idade eu imagino que eu vou partir dessa para uma melhor? É um assunto um pouco pesado, mas é que pouquíssimas pessoas param para refletir sobre. E, como elas não param para pensar nisso, elas vão vivendo um dia de cada vez, um dia de cada vez, e chega numa velhice, né, numa idade mais avançada, elas começam a ter dificuldades, porque elas foram vivendo, né, consumindo aquilo que ela tinha ao longo do tempo, e quando chegou numa idade mais avançada, começou a faltar para ela. Então, eu acho que a gente precisa ter esse carinho com o dinheiro, né? Existe uma frase bem famosa que diz que o dinheiro não aceita desaforo. E ele é como uma pessoa. Vamos imaginar que o dinheiro é uma pessoa. Se eu te tratar mal, você não vai querer ficar perto de mim, concorda? Então, com o dinheiro é a mesma coisa. Se a gente não cuidar bem dele, se a gente não tiver um uso consciente e inteligente dele, ele vai se distanciar da gente. A gente vai sempre sentir falta dele. E como você bem disse também, muitas das vezes as pessoas buscam mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, a fim de tentar suprir com dinheiro alguma necessidade que ela tem. Uma carência emocional, talvez um sentimento de solidão, enfim, ela busca ali, através do dinheiro, através de algo material, suprir algo que não é material, que é algo que tem que ser resolvido dentro da pessoa. E daí você trabalha, 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 e no fim das contas você gasta a sua saúde, né? Se estressa bastante, faz das tripas do coração para ter dinheiro, e no fim das contas você está lá gastando tudo que você ganhou com remédio lá no futuro, porque você detonou com a tua saúde, fazendo o impossível e o impossível para ganhar dinheiro. Tem um livro bem interessante que me veio à mente agora, que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Foi um dos primeiros livros que eu li, do Robert Kiyosaki, e ele trata bem dessa questão, né, que às vezes uma pessoa com mentalidade pobre, como ele chama, ele trabalha a vida inteira para usar esse dinheiro com coisas que não vão reverter em renda para ele. Ele chama isso de corrida dos ratos, né? Então ele vai receber um dinheiro, começa a consumir, 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 e quando ele recebe o salário dele no outro mês, ele vai fazendo da mesma coisa. E o que o rico faz na visão dele? O rico faz exatamente o contrário. Ele tem a renda dele, ele vai adquirindo ativos, né, que é aquilo que gera dinheiro para a gente, e esse ativo gerando mais dinheiro vai dar condição para ele de comprar mais ativos. E isso vai se tornando um ciclo que aumenta a possibilidade dele viver de uma maneira mais confortável, digamos assim, que vai dar mais possibilidades para ele viver melhor. Agora, se ele não tiver uma consciência de como fazer isso, de usar bem o dinheiro dele, ele nunca vai ter condição de investir dessa forma, né? De aplicar o dinheiro dele pensando num futuro melhor. Isso. E tem uma frase de Buda, né, dos ensinamentos de Buda, que fala assim, o que mais te impressiona nos homens? Eles falam assim, o que mais impressiona nos homens fala assim, que vem do budismo, né, ele fala assim que o que mais impressiona nos homens é que eles gastam a vida, gastam a saúde para ter dinheiro, e depois eles gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde.
né? E aí Faz- uma frase simples, mas que mostra assim. E aí eu acho importante a gente pensar o que que a gente está fazendo hoje, que caminho que a gente está seguindo, porque tem esses dois caminhos e eles são muito, muito claros. A partir da atitude que nós estamos tendo diariamente, a gente já sabe o final. Isso aí não tem muito segredo, não vai ter mistério, né? Como é que a Sim, gente vai exatamente. lidar com isso? Inclusive as pessoas que hoje, muita gente fala assim, falei, ó, as oportunidades vão surgir. Por exemplo, quem está dedicando hoje essa 1 hora para estar aqui com a gente, já tá falando assim, eu acho que tem outro caminho aqui que é mais sustentável, né? E aí qual será ele, né? E já está aqui dedicando tempo nessa investigação. Mas conta mais. E É. aí, começou a pensar sobre essas coisas, mas ainda e aí você se deu conta que você estava desperdiçando seu dinheiro? Sim, eu me dei conta que eu desperdiçava muito dinheiro, por exemplo, quando eu comprei um carro, né? Eu tive um carro há alguns anos atrás e eu percebia que o dinheiro ia embora. Nossa, ia embora, assim. E daí eu, eu comecei a tomar nota dos gastos para entender para onde que esse dinheiro ia, porque ele tinha que ir para algum lugar. E eu percebi que esse dinheiro ia embora em função do carro, em função de manutenção, em função do estilo de vida que eu adotei por ter um carro. Em função de impostos por ter esse carro. Então eu parei para pensar no seguinte: de que forma eu posso é, desfrutar do conforto de um carro, por exemplo, sem, sem gastar o rio de dinheiro que eu estou gastando para ter um carro? Foi aí que eu pensei numa possibilidade. Se eu, é preciso com que eu ande um degrau abaixo. Eu estou vivendo num patamar que talvez não seja o adequado para mim. Eu estou aqui e estou querendo viver aqui. E essa equação uma hora não vai dar, uma hora eu vou acabar me perdendo. O que, que eu fiz? Né? Qual foi a minha solução? Eu vendi o carro, primeira coisa que eu fiz. Vendi o carro e passei a trabalhar com o seguinte. Eu já tinha noção do quanto que eu gastava por mês de manutenção, quanto que seria o meu seguro, quanto que seria o imposto do meu carro. E daí eu distribuí da seguinte forma. Isso aqui por mês, esse valor por ano, ele dá um determinado valor por mês. Vamos dizer que seja R$ 1.200. R$ 1.200 no ano que eu gasto com esse carro, ele vai se converter em R$ 100 por mês. E se eu pegar esses R$ 100 por mês e trabalhar com outras formas de transporte? Não é tão distante assim, já tinha Uber, já tinha a possibilidade de você locar carro. Então, eu comecei desde essa época, acho que foi em 2017 que eu vendi meu carro. Então, desde 2017 eu trabalho com Uber, trabalho com aplicativos de carro compartilhado, eu trabalho com carros alugados e eu percebo que assim eu diminuí os meus gastos em relação a esse cenário antigo e de quebra eu passei a me sentir muito mais livre, né? Porque o gasto com um carro próprio, ele ingessa o orçamento de uma pessoa. O carro está lá, ele tem que ser abastecido, ele tem que ser consertado quando quebra, ele tem que ter um seguro. Então tudo isso congela o seu orçamento, você fica sem possibilidades. Quando eu passei a alocar carros, eu passei a tomar, comecei a ter protagonismo, comecei a ter flexibilidade. Eu posso muito bem falar assim, hoje, esse mês eu não quero ter carro, esse mês eu vou andar a pé, esse mês eu vou de Uber, esse mês eu vou de bicicleta, eu vou de qualquer outro jeito. Se eu sentir a necessidade, eu vou e pego um carro e vou me utilizar dele enquanto for necessário. Eu não preciso ter um carro todo dia na garagem. Isso. Eu não preciso ter o meu dinheiro sendo queimado, entre aspas, todos os dias ali, parado. E eu posso fazer um uso desse dinheiro de uma forma muito mais eficaz, algo que vai me trazer muito mais alegria, muito mais satisfação. Às vezes as pessoas ligam o fato de ter um carro a ser satisfeito, mas no meu caso eu não era. Eu tinha um carro, mas eu não era satisfeito, porque eu passei a ter um carro e começou a faltar para as outras coisas. Eu falei, não, isso não faz sentido. Essa não é a vida que eu quero ter. Eu prefiro viver de uma outra forma. Então, essa foi uma solução, uma das sacadas para mim mais inteligentes que eu já tive. Porque eu continuei usufruindo de um carro, carros mais novos,
Eita, deu uma travadinha ali. Eu tenho um vídeo Deu. que eu. Ah, aí sim. Ah, voltou. Então eu continuei usando o carro, não parei de usar carro. Agora eu tenho uma. Hoje eu estou com um carro pequeno, amanhã eu estou com um carro maior, enfim, vai de acordo com a minha necessidade. E eu estou utilizando aquele dinheiro que estava parado num carro, eu uso ele de uma forma muito mais inteligente. Que aí, né, pegando o exemplo que eu falei do pai rico, pai pobre, ele gera renda. E essa geração de renda trabalha para que eu tenha um futuro um pouco mais tranquilo. Perfeito. É, eu tive essa sacada já tem uns 10 anos atrás, quando eu abri mão de ter um carro, e eu entendi que eu não preciso de um carro, eu só preciso me locomover, que é isso que você. E hoje eu sou intermodal. Intermodal é uma pessoa que se transporta de diversas formas: de carro, de Uber, de táxi, de trem, de ônibus, de metrô, que eu amo, eu adoro andar de transporte público, de carona, a pé. Então, isso dá para a gente muita liberdade, né? Que aí você fala, cara, eu não preciso de um carro para chegar nos lugares, eu só preciso me locomover. Aí sai a história e entra outra. Mas quando abre isso na nossa cabeça, a gente precisa ter o quê? Se despir de algumas crenças. Porque há 10 anos atrás, quando eu optei por isso, não tinha Uber, né? Só tinha táxi, que era muito caro, e transporte público. E aí eu reaprendi a andar de transporte público, porque eu andava de transporte público quando eu era adolescente, menos de 18 anos, né? Depois, com 18 anos, eu já comecei a andar de carro. E aí foi de carro direto, né? Ainda mais eu sou uma família de mecânicos, né? Então, papai me ensinou a dirigir desde os 13 anos. Então, o carro é, né, praticamente parte do corpo. E quase uma identidade, né? E aí eu tive que me livrar dessa identidade e saber, eu sou mais que um carro. Porque a questão, aí eu acho que para os homens é mais difícil ainda. Como é que o homem vai falar que eu não tenho carro, né? Porque tem uma coisa ligada à masculinidade e o carro que você tem, que foi aí instituído em algum momento, né? Fala assim, aí fala assim, mas hoje não, porque hoje já tem o Uber e hoje já é uma coisa bem prática, né? Mas eu lembro que há 10 anos atrás, os homens falavam assim, você pode fazer isso porque você é mulher, mas eu, homem, não posso falar, eu ando de ônibus, o que as outras mulheres vão pensar de mim, sabe? Que tinha essa coisa ainda. Me fala um pouquinho dessa. Porque quando a gente toma uma atitude dessas, e aí tem o julgamento das outras pessoas, como é que a gente lida com isso, né? Porque você falou do carro, mas eu tenho vários exemplos. Por exemplo, vendi o carro, comecei a levar marmita ao invés de comer nos restaurantes, na hora do almoço do trabalho. Parei de comprar em shopping e comecei a comprar em brechó, que hoje eu amo. Comecei a fazer feira na hora da xepa, que são coisas que a gente percebe e fala, cara, eu não preciso fazer dessa forma, eu só preciso me alimentar, ou só preciso, né? E aí, se permitir ter coragem de fazer quando todo mundo faz daquele jeito. E aí você vai na contramão. Exatamente. É, eu também adotei essa prática de marmita. Diga-se de passagem, a comida da minha mãe é muito melhor que a dos restaurantes, então não foi uma escolha muito difícil. E, e, é interessante ver como um leque de opções abre para você quando você começa a tomar medidas como essas que você citou, como as que eu adotei para mim também. Você sai um pouco daquela coisa assim, eu preciso trabalhar para ganhar mais dinheiro para conseguir fazer tal coisa. Você deixa de pensar dessa forma e você passa a pensar assim, mas peraí, da onde que eu posso estancar um pouco o desperdício para que eu consiga viver melhor com o que eu tenho, né? E uma vez que você vive melhor com o que você tem, eu acho que é um processo natural você, num futuro, espero que de todos aqui que seja breve, quando você passar a ganhar um pouco mais, que você também viva bem com aquilo, né? Acho que a maior chave é você viver bem com o que você tem e não ficar toda hora buscando mais e mais e mais. Tem a gente está falando aqui de desperdício, tem uma pesquisa muito interessante da SPC que acho que saiu esse ano, inclusive,
ela fala que 48% das pessoas sequer controlam os gastos dela. Imagina isso, quase metade das pessoas entrevistadas praticamente não controlam os gastos. O Então que é elas não controlar sabem. os gastos? Explica para a gente O, que significa o, contro, controlar. o controlar os gastos é você ter uma noção do que você recebe, de onde vem, e, e você também tem essa noção do para onde vai o seu dinheiro, com o que você tem gastado mais. Então, a maioria das pessoas não consegue ter essa. Elas até conseguem, como é que eu posso dizer? Elas têm uma noção dos gastos essenciais, né? O gás, a luz, a água, essas coisas que são essenciais, que acontecem mensalmente, elas têm essa noção. Agora, quando a gente trabalha de gastos não essenciais, o que ela gasta com lazer, o que ela gasta com compras, o que ela gasta com coisas que são supérfluas, vamos dizer assim, elas não conseguem ter essa noção do para onde que vai o dinheiro. E é aí que mora o problema, no detalhe, né? E engraçado que essa pesquisa ela ainda foi mais longe. Ela questiona por que as pessoas não fazem isso, né? Por que elas não têm esse controle? E as principais justificativas deles são a falta de disciplina, o não possuir um rendimento fixo, ou não saber quanto que ganha por mês, e até a falta de tempo. Pasmem, a pessoa não consegue encontrar um tempo ali, uns 15 minutos, para controlar aquilo que ela julga ser essencial para ela, que é o dinheiro que ela ganha. E quando a gente fala de rendimento, queria que você desse uma dica aqui para a gente. Você sabe que você também é meu voluntário nos projetos sociais que eu coordeno no NAIA, no PTE, e agora eu estou na Liga Digital também. E eu tenho um trabalho com os jovens, de formação com os jovens, né? E esses jovens querem começar a trabalhar. Por que eles querem começar a trabalhar? Porque eles querem o quê? Todo Dinheiro. mundo é jovem, quer ter independência e quer ter o dinheirinho deles. Então, aquela vontade, eles estudam comigo ali e muito, mas o que eles focam? Eu quero ganhar o meu dinheiro, eu quero ganhar o meu dinheiro. Aí eu falo, beleza, eu vou desenvolver competências em vocês para que vocês sejam interessantes para o mercado contrate, vocês entreguem um excelente serviço e vocês vão ganhar dinheiro. Só que aí eu fico pensando, o que esse jovem vai fazer com o dinheiro que ele ganhou? Você, Alan, que é veterano do NAIA, entrou nos projetos sociais do NAIA também como aprendizagem, não sabia nada, né? Trabalhou entrou nos projetos sociais do NAIA com a gente, consegue o seu primeiro trabalho como aprendiz, ganha o seu primeiro salário, né? Me fala um pouquinho aí desse caminho, dessa importância de o quanto antes, agora, enquanto eu não ganho dinheiro nenhum, eu já começar a estudar sobre dinheiro do que esperar ganhar 10 salários mínimos para estudar planejamento financeiro. Certo. Bom, olha, eu acho que o assunto educação financeira ele é tão importante para mim que ele deveria ser ministrado desde o ensino fundamental. Eu acho que as crianças, desde pequenininhas ali, elas têm que aprender a lidar com aquilo que elas têm na mão. Quando a gente é mais novo, eu falo porque eu fiz isso, todo o dinheiro que a gente ganha, a gente fala assim, eu quero trabalhar para ter o meu dinheiro para eu comprar minhas coisas, para eu usufruir, consumir agora, né? Pegar tudo que eu tenho ali, comprar roupa, uma roupa da moda, comprar o celular do ano, enfim, sair com os amigos. E eu não quero dizer que as pessoas não possam fazer isso. É claro que elas podem, elas devem até ter esse carinho com elas, de se vestir bem, enfim, desde que as pessoas façam isso de uma forma sábia, desde que elas não ajam por impulso. Muitas das vezes a gente, né, tratando um pouco dessa questão de consumismo, a gente vê as pessoas simplesmente olhando alguma coisa e já comprando na hora, totalmente pela aquele sentimento que surgiu na hora. Existe uma pesquisa que diz que 70% das compras elas são decididas ali no ato. Né? A Impulso. pessoa viu por impulso. E em nenhum momento elas olham aquilo, elas param para se perguntar se elas realmente querem aquilo
e depois elas voltarem lá e comprar. Não, elas simplesmente vão lá, enxergou aquilo, gostou no primeiro momento e vão. Só que aí quando chega em casa, fala, não gostei mais disso. Me culpa. E, e assim, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que a gente precisa tratar da questão do consumismo, sim. A gente precisa entender que tudo que a gente consome, o celular que a gente tem aqui, todo e qualquer material que a gente compra, ele é um pedaço da natureza, né? E a gente ouve todos os dias que os recursos naturais estão cada vez mais escassos. E quando a gente utiliza nosso dinheiro para comprar sem freio, né? A gente comprar em demasia, a gente está consumindo recursos da natureza. E a provocação que eu queria deixar para todo mundo é: será que a gente só vai esperar acabar com todos os recursos naturais para que a gente consiga ter noção do quão importante eles são? E aí, então, assim, o primeiro passo é a gente se conscientizar quanto aos nossos gastos, quanto o que tem, para onde está indo o nosso dinheiro. E, em segundo lugar, é ter um projeto de vida. A gente precisa saber o que a gente quer daqui a 5 anos, o que a gente quer daqui a 10 anos. É como o exemplo que eu contei, acho que foi com você mesmo, em uma outra live, que eu estava falando com o pai sobre conversando no mesmo momento sobre comprar uma casa, só que uma pessoa se planejava para comprar essa casa e a outra pessoa falava, quando eu quiser comprar eu vou lá e compro, né? Tipo, vou ali atrás de um financiamento, vou atrás de crédito no mercado. Só que se a pessoa ela tem essa noção de que ela quer comprar uma casa daqui a X tempo, por que ela não se prepara já a partir de hoje, né, para ir atrás desse sonho dela, atrás desse objetivo? E eu acho que quando você faz as tuas economias pautadas em um sonho, pautadas em alguma coisa que você quer de verdade, as suas economias, o seu esforço, ele acaba fazendo sentido. Você acaba fazendo ele com muito mais vontade do que simplesmente eu vou falar assim, eu vou guardar dinheiro, simplesmente vou guardar. Você faz isso no primeiro mês, você faz no segundo. No terceiro que você encontrar uma Black Friday ali da vida, você vai torrar tudo, não tem como. O teu impulso fala mais alto. Agora, quando você dá sentido para aquilo que você está fazendo, com certeza você tem muito mais chances de ser bem-sucedido no que você vai fazer. Você falou, isso é muito importante. Eu tenho tanta coisa para falar com você, que eu acho que calma. Só para vocês saberem, esse assunto sobre eliminar o desperdício do dinheiro, ele é tão importante, e eu estou abordando ele durante esse mês. Por quê? Porque no dia 22, na sua casa? Tá tocando o interfone? É o povo Mas chegando? pode deixar. Não, pode ficar tranquilo. Dia 22 de setembro, eu vou fazer um workshop solidário para arrecadar fundos para o NAIA, e o tema vai ser Elimine o Desperdício de Dinheiro. E aí vai estar essa duplinha aqui, vai estar eu e o Alan, e a gente vai justamente abordar esse tema, e você vai investigar o dinheiro e vai sair já com um plano, né, de como você vai eliminar o desperdício do dinheiro na sua vida. Cada um tem a sua necessidade, né? Só que a gente vai dedicar 2 horas para a gente fazer isso junto com você. Vai ser no dia 22 de agosto, vai ser... de agosto não, de setembro, ó, louca aqui. Vai ser na 22 de setembro, gente. Estou falando de terça-feira que vem, que vai ser esse workshop. E aí a gente está convidando a todos para participar. Ele é solidário, tá? R$ 50 para a gente arrecadar fundos para o NAIA, porque o NAIA são projetos sociais que não tem, com a pandemia, não tá arrecadando mais. Então, a gente precisa arrecadar de alguma forma, né? E aí fizemos esse combinado, né, Alan? Eu trabalhei lá no NAIA, o Alan é voluntário do NAIA, ele com esse conhecimento maravilhoso, eu falei assim, o pessoal agora, muita gente perdeu o emprego, muita gente diminuiu a renda, agora é a hora mais importante para a gente investigar dinheiro, né? Porque quando a gente tá sem dinheiro, que a gente precisa olhar e falar assim, tá faltando porque eu não prestei atenção nele, então agora eu vou prestar atenção, para que nunca mais falte. Quando você falou sobre planejar,
Marcar data, eu acho que marcar data é importante. Você tem planejamento, você faz um planejamento daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui tantos anos. Por quê? Quando você marca a data, o dia chega e a gente se responsabiliza. Aí eu vou falar mais para as mulheres. Assim, eu observei fazendo o Motainai que as mulheres falam para mim que elas desperdiçam muito dinheiro, chega a 40% do orçamento da mulher, quando as mulheres trabalham fora, para beleza, para ela mesma. Já que ela trabalha fora, já que ela sacrifica tanto, então ela quer se recompensar. E ela gasta com roupa, com maquiagem, com todas as coisas para ela se sentir mais bonita. Nada de errado com relação a isso. Mas, quando 40% do orçamento dela tá ali, e eu olho para ela, e eu falo, você tá feliz? Você tá se sentindo bonita? Ela falou, não. Para eu ficar bonita, eu preciso fazer uma lipo. Tá sempre faltando alguma coisa. Ela já tá gastando 40% do orçamento dela, e ela ainda não tá se sentindo bonita. Aí eu falei, então acho que você tá desperdiçando teu dinheiro. E eu estive neste lugar. Eu falei, mas por que eu não estou me sentindo bonita? Porque eu não me sinto segura com relação à minha imagem. Aí eu estudei e falei, pera lá, a raiz do meu desperdício é a minha insegurança com relação à minha imagem. E isso está fazendo com que eu gaste 40% do meu orçamento em cima de um monte de coisa que me dizem que é para que eu vou ficar mais bonita. E aí eu falei assim, eu vou cortar o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz é conhecimento, é verdade ou não é, Alan? Exatamente. Aí eu falei assim, vou fazer uma consultoria de imagem. Por quê? Porque uma consultora de imagem vai trabalhar, que eu estou insegura com relação à minha imagem, né? Então, eu vou fazer uma consultoria de imagem para poder aprender a entender assim, essa linguagem da moda e da imagem, que é um negócio que eu não domino e por isso que eu estou gastando dinheiro. Eu já entendi ali a raiz. Só que uma consultoria de imagem custa dinheiro. Eu vou falar aqui, né? Entre a consultoria, a reciclagem do seu guarda-roupa, a construção do seu guarda-roupa, vamos falar aí que é uns 10 mil reais, tá? Aí eu peguei e fiz uma conta, uns 10, de 5 a 10 mil reais você precisa de investimento. Eu não tinha esse dinheiro. Só que eu não gastava 40% do meu orçamento em roupa. Eu falei assim, durante um ano eu não vou comprar nenhuma peça de roupa, não vou comprar nenhuma bijuteria, não vou comprar nenhuma bolsa nova, nem um sapato novo. Pus isso como meta, certo? Bem. Lógico, roupas íntimas, calcinha e sutiã, né, a gente vai comprar. Mas de resto, não vou comprar nada. Porque eu tinha roupa para um ano. Eu não vou comprar. Só que o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou guardar esse dinheiro. Aquele dinheiro que eu ia comprar, eu vou guardar. Eu guardei durante um ano, juntei o dinheiro para fazer a consultoria de imagem e no ano seguinte contratei a profissional e fiz a consultoria de imagem completa. Melhor investimento que eu fiz na minha vida. Mas você vê, eu tive que sacrificar um ano economizando onde eu estava gastando para investir num conhecimento, não numa solução imediata, num conhecimento. Fui estudar isso daí. E aí, a partir desse conhecimento, amor, hoje eu aprendi a comprar em brechó, eu aprendi a me maquiar, aprendi a escolher maquiagem, aprendi, sabe, visagista, aprendi tantas linguagens que hoje eu sou uma mulher segura da minha imagem, da imagem que eu não gasto dinheiro com isso, eu só invisto dinheiro. Você só fala assim, Tieme, vai no shopping, eu vou no shopping, eu posso comprar coisa mais cara lá, mas eu não gastei, eu investi, certo? Eu vou no brechó, compro as coisas também e nunca gasto, invisto, porque eu já sei comprar. Você também frequenta lá o Bazar do Naya, né? Tem coisas incríveis. Sim. E o pessoal falou, Tieme, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, gente, eu vim aqui fazer dinheiro. Porque a compra é o momento onde a gente consegue fazer dinheiro, né? Fazer uma boa compra. Quando a gente fala não desperdiçar dinheiro, é saber comprar. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é incrível isso. Aprendi a comprar depois do conhecimento, quando a gente adquire o conhecimento, você aprende a comprar. E aí, meu filho, nunca mais você gasta dinheiro na vida, só investe. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto que foi bastante interessante. Você identificou o seu problema, né? E você foi em busca, né, de uma solução já focada naquilo que você queria resolver. Então, o seu caminho foi meio andado quando você já identificou ali qual era a raiz. A causa, a Porque raiz do eu não seu, sou caçadora de problema. desperdício, a minha especialidade é identificar a raiz do desperdício. Eu não fico atacando causa, consequência. Eu vou direto na causa.
E é isso que as pessoas não compreendem do valor do trabalho que eu tenho. Quando você fala assim, todo mundo sabe o que é desperdício. Eu falei, não sabe. Se você soubesse qual é a raiz do seu desperdício, você não estava desperdiçando. A leitura é simples, né? Então, não é, as pessoas não sabem qual é. Quando elas fazem essa investigação sobre Montenegro comigo, elas vão chegar nesse lugar. A partir daí, solução é fácil. E o mais curioso disso é que algumas pessoas sentem até medo de ir em busca dessa raiz desse problema, porque ir nessa raiz significa ir dentro dela, fazer com que ela se reconheça. E algumas pessoas não gostam de enxergar a verdade que está dentro dela. Essa é a parte mais interessante dessa história toda, não é? E pelo fato da pessoa muitas vezes não querer olhar, se né? ver, olhar para ela mesma, enxergar que ela está sendo o problema, muitas vezes acaba evitando isso e vai e aí vai levando, né? Vai seguindo a música do Zeca Deixa a vida me Pagodinho, deixa a vida levar. me levar. Por Exatamente. isso que essa jornada que a gente se dispõe a fazer, né, nesse workshop de Elimine o Desperdício de Dinheiro, é só para os corajosos. É só para quem já decidiu que não quer mais queimar dinheiro na vida. E não é todo mundo. Todo mundo fala que precisa de mais dinheiro, mas não é todo mundo que tem coragem de falar assim, não quero mais desperdiçar dinheiro na minha vida. Assim como você em algum momento decidiu isso, bem jovem, né? Ou quando você falou do carro, não quero mais desperdiçar o dinheiro na minha vida. E aí foi e veio a questão do carro, e eu também, quando eu falei, eu não vou mais desperdiçar dinheiro na minha vida. E a gente olha honestamente e fala, onde eu estou desperdiçando? É aqui. Isso não é normal, para mim não. Aí falou assim, e aí eu quero investigar e eu quero resolver, né? E a gente já traçou esse caminho e hoje a gente acompanha pessoas que também estão determinadas. Então não é para qualquer um, é para quem já está determinado, né? Porque senão ele desiste Exatamente. mesmo. Você tem toda a razão. Exato. E tem um ponto interessante. Às vezes, quando a gente fala principalmente do desperdício do dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas falam, então você é uma mão de vaca, você não gasta seu dinheiro para nada. E não é bem assim. A gente vive, a gente gosta de sair, a gente gosta de ter experiências novas, a gente gosta de ter as coisas. Só que a gente faz de uma maneira que a gente julga ser mais inteligente, que a gente otimize os nossos recursos. Não se endividando, né? Não se endividando, não dando um passo maior do que a nossa perna. Se a gente parar para pensar, o mundo inteiro faz isso. Uma empresa, quando ela quer aumentar os lucros dela, ela diminui os custos dos processos dela. Então, por que a gente não pode se olhar como empresa e diminuir os custos do nosso processo? Que processo é esse? O processo de fazer com que a gente se sinta bem, se sinta mais feliz, se sinta mais livre, né? Como eu falei um pouco mais cedo. Tenha liberdade para as nossas escolhas. Você acha que quando você aprendeu a controlar o seu dinheiro, um dos principais benefícios que veio é a sensação de liberdade? Sim, a Segurança e sensação de liberdade. Mas liberdade. segurança também. Fala em termos sensoriais, né? O que você ganhou se dedicando, se debruçando nessa história de investigar sobre o dinheiro? Olha, eu posso dizer que eu passei a me sentir mais seguro do que eu quero, porque eu passei a me conhecer melhor. Eu passei a entender o que faz sentido e o que não faz sentido para mim. Eu passei a me sentir mais feliz, porque se tem uma coisa que eu gosto é de fazer bom negócio. E bom negócio para mim é aquilo que me faz bem, aquilo que me deixa contente. Então, se eu estou fazendo um bom negócio, se eu estou, por exemplo, adquirindo algo que realmente faz sentido para mim, eu vou me sentir feliz, né? Não só por ter aquilo, mas por todo o processo que está envolvido. E para mim, eu acho que o mais importante de tudo isso, ter essa consciência financeira, digamos assim, me trouxe a realização de poder tornar concreto todos aqueles sonhos que eu tinha lá atrás, né? A gente está falando de 4, 5 anos atrás. Então, muitos dos projetos que eu tinha pensado lá atrás, graças a essa iniciativa que foi contínua ao longo desse tempo, fez com que eu conseguisse realizar alguns dos meus sonhos. Dos meus Quais? sonhos. Conta. O primeiro deles foi uma viagem para o exterior, né? Eu
Eu morei numa favela durante muito tempo, né? Tem gente que fala comunidade, eu gosto de falar favela mesmo. Então a gente nasci e fui criado numa favela. Minha mãe, como trabalhou a vida inteira como faxineira, como diarista. E para a gente que nasce nesse meio, pensar numa viagem internacional, pensar em faculdade é uma coisa surreal, uma coisa de outro mundo. Então, com essa nova postura, eu consegui ter o carro, mas tive e vendi porque para mim não faria sentido. E eu consegui fazer viagem para o exterior, 2 na verdade, né? E já estamos pensando aqui na terceira, se Deus quiser. E a gente conseguiu comprar o nosso apartamento, eu hoje com a minha noiva, né? A gente conseguiu adquirir nosso apartamento e com tudo, né? Tudo caminhando. A gente está indo atrás de imóveis, a gente tá fazendo as coisas assim do jeito que a gente quer, por exemplo, falando um português claro, colocando as coisas do jeitinho que a gente planejou. E isso muito em função de uma organização, de uma consciência do que é importante e daquilo que não é importante para a gente. Quando você falou da sua noiva já tinha essa coisa de planejamento ou foi você que ensinou para ela? Conta para mim. Ela tinha, mas não era tão forte. Eu acho que eu coloquei um pouco mais de energia nessa característica dela. Até para mim, na verdade, ela me conheceu no meio desse processo. Ela me conheceu com um carro, depois eu vendi o carro, então foi um baque grande pra gente, né? Ela estava comigo quando eu vendi esse carro. Eu comentei com ela já que por um momento eu pensei que o relacionamento ia acabar quando eu vendi o carro, porque, meu, ia acabar com a nossa liberdade. A gente ia ter que dar transporte público, a gente ia ter que mudar o nosso estilo de vida. E diga-se de passagem, tá aí outra característica boa, outra característica interessante que eu acho nas mulheres bonitas, aquelas que são companheiras, além de tudo. E eu acho que eu consegui trazer essa qualidade para ela, fazer com que ela enxergasse que a gente tendo um objetivo, que a gente tendo um foco, a gente conseguiria alcançar esses sonhos, essas metas, desde que a gente se organizasse, não quando chegar o dia, né? Não quando chegar os 5 anos depois, mas já fazendo isso a partir de agora, né? Tem uma frase que eu vi uma vez, não lembro exatamente como ela é, mas a ideia ela é mais ou menos assim. Quando a oportunidade aparece pra gente, ela não fala que ela vai vir, ela não manda recado, ela simplesmente aparece. E se a gente não está preparado para abraçar ela simplesmente vai embora. E muitas vezes, Foi uma música e muitas isso. Desculpa vezes estar interromper. preparado é justamente ter uma reserva, ter um dinheiro, né? Exatamente. Às vezes estar preparado não é só um preparado psicologicamente, um preparado academicamente falando, mas é preparado com dinheiro também, propriamente dito, né? É aquele ditado, quem tem dinheiro faz dinheiro. Então, se você está preparado, se você está se preparando financeiramente, se você está se preparando com conhecimento para identificar uma oportunidade, é aí que está o match, né? É aí que você consegue fazer as coisas com mais eficácia. Porque, por exemplo, quando a gente aprende, tem conhecimento, aprende a comprar, e aí é importante assim, um bom comprador, ele encontra as melhores oportunidades, mas ele só efetua a compra se ele tiver o dinheiro. Então, se você não tiver o dinheiro para fechar o negócio naquele momento, perdeu tudo, quer dizer, foi tudo desperdiçado. Então, o dinheiro, ele serve justamente para, é um meio para a gente, é a ponte. Então, ele é muito importante. E não é assim, porque eu não tenho. Assim, gente, como é que não tem? Precisa ter. No momento exato, você tem tudo, inclusive o dinheiro. E as pessoas falam assim, dinheiro não é importante. É importante. Ele faz parte da nossa vida. Ele ainda. Mas só que ele não é essa coisa que as pessoas idolatram e digam que é a solução de tudo. Porque o dinheiro é uma energia, né? Precisa ser conhecida, Exatamente. reconhecida, trabalhada. E eu tenho uma curiosidade, acho que não dá para você mostrar aí, mas eu vou mostrar para você. Isso aqui é a minha carteira. Bonita? Por Linda. quê? Porque o dinheiro não aceita desaforo.
O dia que eu entendi que dinheiro não aceita desaforo, eu vivia sempre na pindaíba, não tinha dinheiro para nada. Aí eu olhei minha carteira, Alan, uma carteira feia, velha, toda esbugaiada, assim, tudo. Que eu tinha inclusive comprado num dos brechó do Naya lá e tava lá usando ela anos. E aí eu com aquela coisa antiga, assim, só de não desperdiçar, eu falei, não, mas ela ainda tá servindo, toda puída, assim, mas ela ainda tá servindo, eu tô usando, não preciso comprar outra, não precisa matar um boi para me dar a carteira, não sei o quê. E tava lá, mas sempre na pindaíba. Aí um dia, uma especialista também, eu tinha assistido uma aula lá, e ela falou isso, ela falou a mesma frase, ela falou assim, o dinheiro não aceita desaforo. Se ele vem para você, você não oferece para ele uma casa bonita, você não deixa ele confortável, não trata ele com carinho, ele não volta nunca mais para você. Agora, se você cuida bem dele, tem uma carteira bonita, porque você está falando, você é importante para mim. Aí ele fala, nossa, quando eu fui lá na TM, fui tão bem tratado. Aí ele chama os amigos para vir para cá. Eu nunca vou esquecer disso. Quando eu Exatamente. saí de lá, eu falei assim, vou comprar uma carteira nova, mas não é que eu vou gastar só porque eu quero uma carteira para boniteza. Eu falei, não, isso aqui tem uma intenção por trás. Eu vou comprar uma carteira nova, porque dinheiro não aceita desaforo, e isso daqui faz parte da construção dessa nova mulher que sabe lidar com o dinheiro de uma forma digna. Porque eu acho assim, eu que trabalho muito com Motané, o que, que é não desperdiçar? É você ser digno das coisas. E pessoas que desperdiçam dinheiro, elas não estão sendo dignas do dinheiro dela. Agora, se você encontra uma pessoa que desperdiça o dinheiro dela, você não acha que ela vai desperdiçar o seu dinheiro também? Vai, por quê? Porque Com é isso, só certeza. isso que ela sabe fazer. Aí eu vou querer contratar ele para ser meu colaborador? Não. Vou querer ele como sócio? Não. Vou querer ele como namorado ou marido? Deus me livre. Porque se ele não sabe cuidar do dinheiro, né? Se ele não é digno do dinheiro dele, e dinheiro tem uma representação maior, que depois a gente fala no workshop, mas ele já é um ponto de partida. E o contraponto? Quando eu aprendo, a partir de agora, gente, com 14, 15 anos, aprende a lidar com o dinheiro, tá? Aí eu vou ter os meus próximos 80 anos de vida aí, 90 anos de vida, em que eu sou digno do dinheiro que eu tenho. E aí, só isso já é tão valioso que as pessoas já vão olhar para você, já vão escolher você, porque você é um em 1 milhão. Porque 1 milhão de pessoas não lidam com dinheiro, não olham para o dinheiro, não olham para si e desperdiçam. E apenas um em 1 milhão. Eu não vou falar com 1 milhão, eu quero ser esse um em 1 milhão. E são poucos, né? Você vê que a gente fica catando pessoas. Exato. Quantas vezes a gente fala essas coisas que a gente faz e as pessoas falam, credo, você é doido. Já foi chamado de doido? Nossa, Credo, você é mão de vaca, essa ninharia aí, você vai comprar roupa de defunto no brechó, pelo amor de Deus, vai. A gente o escuta que mais cada me chama é mão coisa, de vaca. a gente escuta cada coisa. Eu vou na xepa, falo, Deus me livre na xepa. E a gente é muito julgado porque a gente vai na contramão. E as pessoas, isso é coisa. Ah, isso a pessoa fala, isso é coisa de pobre, Tieme. Pelo amor de Deus, andar de ônibus é coisa de pobre. E essa concepção que o brasileiro tem de que não é ser sustentável, é coisa de pobre, né? E aí ele é O mais, pobre e quer fazer de conta que é rico, e aí ele fica mais pobre ainda, endividado. o que eu acho mais engraçado nessa história é que muita gente, eu tô trazendo muita gente assim de uma forma bem geral, fala assim, olha, é pobre você andar de ônibus e de metrô, mas quando a pessoa viaja para fora, ela anda de ônibus e de metrô e acha que é lindo, maravilhoso, porque as pessoas lá utilizam o transporte público, que é cultural e não sei o quê. Aí eu paro e penso, mas por que lá fora é bonito e aqui fora Ah, mas é pobre, é horroroso? aí é outras coisas. Gente, nosso tempo está acabando. Olha, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a atenção plena de todos vocês que estiveram conosco hoje e fazer esse convite. Aqui, ó, vocês estão no meu Instagram, eu vou postar agora o link para vocês estarem com a gente no workshop no dia 22, que vai ser na terça-feira que vem, para a gente estar junto, investigar esse dinheiro e tirar vocês desse lugar do desperdício do dinheiro. Vem participar, renda revertida para o NAI, que são os projetos sociais que a gente coordena. E quem quiser mais, me chama no direct, alguma coisa assim, vem participar, gente. Vai ser o máximo estar com vocês. Eu e o Alan Ferreira. Obrigada, Alan. Obrigado, gente. Beijo. Obrigado por acompanhar. Boa tarde para todo mundo e vamos cuidar bem do nosso dinheiro. Tchau.